Fala, galera. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês e eu tô muito feliz de contar pra vocês que muito antes do esperado eu encontrei a minha mãe. Na verdade, eu encontrei a minha mãe logo depois da saída do resultado do DNA com o meu pai. O que acontece foi que, como muitos de vocês tinham perguntado, mas eu acabei não querendo dar esse spoiler, obviamente o meu pai me falou, ele sabe quem é minha mãe. E quando eu conversei com ele lá no dia do exame, eu já tinha perguntado pra ele sobre possibilidades de quem seria minha mãe, já que ele tinha uma história tão bem formada, ele saberia me contar, né? E ele me contou muitas coisas, que foi o que facilitaram muito esse processo de encontrar ela. Eu decidi que eu não ia procurar ela ativamente até que o DNA saísse, porque eu também não queria, falei assim, cara, vai que ele não é o meu pai, eu acabo, né, procurando isso à toa, me dando esse trabalho, né? E foi o que eu fiz. Basicamente, ele me contou o nome dela, apesar dele não saber o sobrenome. Isso também não foi um fator impeditivo. Ele me contou o nome dela, ele me contou que ele já tinha uma filha e o nome da filha. Ele me contou que ela tinha um irmão e uma outra irmã, que tinha acontecido inclusive uma grande... Como é que eu explico isso? Bom, infelizmente ela tinha uma irmã que tinha sido assassinada pelo marido em um ano depois do meu nascimento. E ele contou que logo após o meu nascimento ela ainda morava nessa mesma comunidade onde eles moravam antes, né? Onde a chácara dele era. E que ele tinha ido até essa comunidade, né, logo após o meu nascimento para tentar me ver, né, me registrar, né? E que quando ele chegou lá ela não mostrou o bebê para ele. Né? Hoje a gente sabe que é porque já não tinha mais bebê mesmo. E... Bom, como que eu fiz pra encontrar ela? Logo depois que saiu o resultado do exame, eu pensei, tá, agora a gente pode afunilar muito a nossa pesquisa e eu posso pesquisar ela Facebook, online, né? Sem ter que fazer uma busca genealógica como eu tinha feito com o meu pai. Mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo de colocar dados dela ali na internet e isso acabar se tornando quase que uma caça às bruxas, né? Eu, honestamente, acho muito imprevisível a reação das pessoas sobre como as pessoas reagem às coisas que eu falo aqui na internet. Então, eu fiquei com um pouco de medo disso acabar expondo ela e, né, sei lá, gerando algum tipo de dano ou prejuízo. Então, gente, o que eu fiz? Eu tava com medo de colocar esses dados na internet. Então, eu até ia tentar conversar com os meus amigos antes pra gente tentar decidir como que seria a melhor maneira de fazer isso. Só que quando eu menos esperei, uma das minhas amigas da genealogia acabou postando num grupo do Facebook do Turvo, que é a cidade onde eles eram, né? Sem nem ter falado comigo. Segundos depois que eu pensei nisso, ela já tinha postado. E, cara, no momento que ela postou aquilo no grupo do Turvo, muitos comentários já começaram a surgir, várias especulações sobre quem poderia ser essa pessoa e até que uma pessoa descreveu exatamente essas características que a gente tinha postado ali no Facebook. Eu conheço uma pessoa que é irmã de fulana de tal, que tem uma filha fulana de tal, que tem uma irmã que foi assassinada pelo marido em 97. Essa pessoa tentou entrar em contato com essa minha amiga. A minha amiga estava trabalhando, a que fez o post, não conseguiu responder na hora. Mas daí a gente eu vi o comentário, né, com uma outra amiga minha e eu acabamos vendo o comentário embaixo do post. A gente conseguiu conversar com essa mulher e ela me passou o contato da minha irmã. Quando eu fui conversar inicialmente com a minha irmã, foi pelo Facebook. Ela, obviamente, ficou apreensiva quando eu comecei a falar pra ela. Eu também ficaria cabreiro, né? Ela não sabia sobre a minha existência. E a minha irmã... Só que depois de um certo tempo de conversa, a minha irmã percebeu que o que eu tava falando era verdade. Porque tudo que eu tava falando batia com coisas que realmente tinham acontecido na vida delas. A minha irmã pediu inicialmente pra que... Ela falou assim, ó, eu não vou te dar o contato da minha mãe agora, porque eu gostaria de falar com a minha mãe antes, até tipo pra preparar o terreno, né? E eu super concordei, achei muito justo, né? Até que... E ela tinha, inclusive, falado que ela só ia falar com a mãe dela no final de semana, então eu não tava muito esperançoso que eu fosse conversar com a minha mãe antes disso. Só que, pra minha surpresa, ontem à noite, a minha irmã me mandou mensagem, inclusive me mandou falando, oi, maninho,
E eu fiquei muito feliz. E ela falou, conversei com a minha mãe, tá aqui o contato dela, me conta como é que foi a conversa depois. E a conversa foi muito legal mesmo. É claro que tem muita coisa que a gente ainda precisa conversar, né? Até porque tem muita coisa que a gente precisa conversar pessoalmente. Eu acho que algumas dessas coisas, o telefone não é a melhor maneira da gente estar trocando essa ideia. Mas apesar disso, a gente ainda conseguiu conversar muito e ela me falou muita coisa. Eu não preciso de DNA. É óbvio que a gente vai fazer um teste do Genera com ela. Eu ainda vou conversar com ela sobre isso, mas eu não preciso do teste pra ter certeza que ela é minha mãe, porque tudo que ela falava batia com tudo aquilo que eu já tinha descoberto. E sem falar que tinha o relato do meu pai também, né? Que se ele é meu pai, claramente ela é minha mãe. Ela me contou, inclusive, a forma como as coisas aconteceram, o que me confirmou que... Lembra aquela pessoa que transportou eu do hospital até a casa dos meus pais adotivos? Pois então, ela me confirmou que aquela história realmente era verdadeira. E eu não precisei nem falar nada pra ela. Quando ela me contou a história era exatamente igual ao que aquela outra pessoa já tinha me dito. O que me confirma que o meu feeling sobre a índole daquela pessoa que veio conversar comigo era verdade, né? Que ela realmente me ajudou. E me fez aumentar ainda mais a minha gratidão por essa pessoa. Ela contou pra mim que ela estava em situações financeiras muito difíceis, né? Que ela passou por diversas coisas difíceis durante a vida dela. Ela contou pra mim que quando eu nasci, ela não teria nem pra onde me levar, basicamente. Que a minha irmã estava vivendo com o irmão dela, que também não era uma situação legal ali. Que ela falou assim, se eu chegasse com uma criança lá, eu acho que ele me mataria. Ela falou assim. Ela, honestamente, não tinha condições de criar outra criança ali naquele momento. E eu imagino o contexto que isso tudo aconteceu, né? Meu pai tinha tido um relacionamento extraconjugal, né? Então, eu acho que o contexto, assim, o estigma que isso vem atrelado, né? O julgamento de todas as pessoas, a época em que isso aconteceu, a situação econômica, isso tudo eu acho que acaba, gente, honestamente, justificando a maneira como as coisas aconteceram. Ela falou pra mim e ela falou exatamente assim pra mim: eu nunca na minha vida teria te dado se o médico, se o obstetra e a enfermeira do dia não tivessem falado pra mim que tinha um casal muito bom que queria te adotar, que iria te dar condições, queria te dar estudo, que iria fazer com que a tua vida fosse muito melhor do que se tu tivesse comigo. Ela contou, inclusive, que quando ela me entregou pra essa pessoa que me transportou, ela falou assim, eu tive a impressão de que essa pessoa era muito legal, isso me deixou um pouco mais tranquila. E ela ainda me deu uma carona pra rodoviária, confirmando toda a história que eu já tinha escutado antes, confirmando de que ela é a pessoa que aquela outra pessoa tinha falado pra mim, e colocando pontos finais nessa história, né? Ela contou pra mim que... Não, peraí, gente, esse vídeo tá muito longo, tá? Vamos fazer uma segunda parte. E essa é a parte 2 sobre o momento que eu me encontrei e conversei com a minha mãe. Se tu não pegou a primeira parte, vai lá na primeira parte antes, porque senão isso aqui não vai fazer muito sentido, tá? Então, vai lá pra parte 1 se tu ainda não viu. E eu terminei o vídeo anterior contando pra vocês que as coisas que a minha mãe tava me contando confirmavam aquilo que aquela pessoa que me transportou do hospital até a casa dos meus pais adotivos tinha falado. E isso me deixou muito feliz. Também contei pra vocês no outro vídeo que os fatores socioeconômicos da minha mãe naquele momento justificavam a maneira como as coisas tinham acontecido. A minha mãe também contou pra mim que se ela nunca teria feito isso se o obstetra e a enfermeira do momento lá do hospital não tivessem falado pra ela que tinha um casal muito bom que queria me adotar, que poderiam me dar condições financeiras boas e uma possibilidade de um estudo e de uma vida muito melhor que eu teria do que se eu tivesse continuado com ela. E foi isso que pesou no momento, quando ela fez essa decisão, que segundo ela foi muito, muito difícil. Ela contou pra mim que ela sofreu muito, que ela passa noites e noites chorando e triste e querendo saber o que aconteceu comigo. E ela falou pra mim também a minha data de nascimento, que eu fiquei muito feliz. Ela confirmou que eu realmente nasci no dia 19 de janeiro de 1996. Então, a data estava correta.
mas o horário não tava. Segundo a minha certidão de nascimento, eu nasci às 9 da manhã, mas a minha mãe contou que não, que eu nasci às 6h40 da manhã do dia 19, o que me confere o meu mapa astral de volta. Brincadeiras à parte e mapas astrais à parte. O mapa astral é a menor das coisas que me faz feliz sobre essa conversa e sobre o fato de eu ter encontrado finalmente a minha mãe biológica. Ela contou pra mim também, inclusive, que todo dia 19 de janeiro... Foi a primeira coisa que ela falou pra mim, inclusive. Ela falou assim, todo dia 19 de janeiro eu lembro de ti. E eu lembro que tu tá fazendo aniversário. E esse ano eu lembrei que tu fazia de 28 anos, no dia 19. E foi muito lindo, assim, foi muito legal ver a minha mãe falando essas coisas, ouvir minha mãe falando essas coisas. Como eu falei pra vocês, a gente ainda tem muito o que conversar. Mas eu quero vê-la pessoalmente. A minha mãe, ela não mora mais no Turvo, que foi onde a história toda começou. Ela mora no norte do Paraná, o que deixa as coisas um pouco mais difíceis para encontrar ela, porque o Turvo ainda é relativamente próximo daqui, da onde eu moro, em Curitiba. Mas o norte do Paraná é bem longe, assim. Pra vocês terem uma ideia, demoraria de carro mais ou menos o mesmo tempo para eu chegar até o meu pai no Rio Grande do Sul do que para chegar na minha mãe, que também é dentro do Paraná. Então, assim, longe. Ainda assim, ela disse que vem com uma certa frequência aqui pra Curitiba, que a gente ainda pode se encontrar numa dessas vezes que ela vem pra cá. Eu acordei hoje com o áudio dela e eu fiquei muito feliz. No áudio dela ela falava que era Deus me abençoar e que ela queria que eu fosse muito feliz hoje, amanhã e sempre. E foi muito bom acordar com esse áudio, foi muito incrível. E eu acho que de tudo que ela falou, o que mais me emocionou foi o fato da minha mãe ter falado pra mim que ela tinha muito orgulho de mim e que qualquer mãe teria orgulho de mim. E isso me emociona muito, gente, porque eu passei a minha vida inteira tentando fazer com que a minha mãe adotiva tivesse orgulho de mim. E a sensação de nunca ser suficiente é desesperadora. Então, encontrar alguém que te conhece tão pouco e que ainda assim tem a capacidade de te dizer o quanto ela sente orgulho de ti. Nossa, isso não tem preço. Calma, só um pouquinho. Enfim, gente, eu tô muito feliz. Esse choro é de felicidade, sabe? E de gratidão. Gratidão por todas as pessoas que estão aqui nas redes sociais e que fizeram isso acontecer. Meu Deus, vocês fizeram isso acontecer. Isso parecia impossível há 10, 11 meses atrás. Parecia impossível. E vocês fizeram isso acontecer. A Marli e a Andrea fizeram isso acontecer. Os meus amigos, a família que eu escolhi, fizeram isso acontecer. E isso é incrível. Eu pra sempre vou ser grato. Pra sempre, pra sempre. Pra quem não tinha família nenhuma, agora eu tenho um pai e uma mãe biológicos que me deram irmãos, que me deram sobrinhos. Eu tenho a família biológica da minha mãe adotiva, que para sempre vai ser a minha família também, que me acolhem até hoje, que comemoraram e pularam de alegria quando eu contei pra eles que eu tinha encontrado os meus pais biológicos. Eu tenho os meus amigos que eu escolhi como minha família e que sou muito privilegiado por poder ter feito isso. E eu ainda tenho uma família gigantesca online de pessoas no mundo inteiro que torceram e me apoiaram para que tudo isso tivesse acontecido. E isso não tem preço. Para uma pessoa, para uma criança que passou a infância inteira se sentindo sozinha, eu nunca mais vou ser sozinho na vida. E isso é gigante. Muito obrigado. Eu ainda quero fazer um outro vídeo para encerrar essa história e conversar com vocês sobre isso. Mas sobre a minha mãe é isso. Meu agradecimento por enquanto é esse. E é isso, gente. É isso. Não tem nada que a gente possa sonhar e que a gente não consiga realizar. Essa é a única sensação que eu tenho agora. Até mais.